No auge de sua sabedoria, Marco Aurélio, o filósofo imperador, escreveu: "A felicidade real não depende de nós, mas daqueles que nos rodeiam." Esta profunda sabedoria toca no cerne da filosofia estoica, destacando a interconexão da nossa felicidade com o bem-estar da comunidade e da humanidade como um todo. Mas a pergunta que ecoa em nossos corações é: como podemos alcançar essa felicidade plena, sabendo que nosso mundo está repleto de sofrimento, injustiça e violência? Como conciliamos nossa própria serenidade com a turbulência do mundo exterior? Para responder a esta questão, devemos nos aventurar em um cenário fictício, mas profundamente inspirador. Um cenário em que um simples estoico teve a coragem e a audácia de propor uma revolução. Não com armas, mas com sabedoria. Apresentamos a você um novo episódio, a Revolução da Serenidade, em que exploraremos a trajetória de um estoico que arriscou tudo para transformar não apenas sua cidade, mas o próprio mundo, semeando os ideais da paz e da sabedoria. Prepare-se para uma jornada inspiradora que transcenderá gerações, abrangendo o melhor e o pior da humanidade. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários, compartilhando suas reflexões sobre a conexão da nossa felicidade com o bem-estar do mundo ao nosso redor. Desejamos a você uma ótima leitura. Um homem chamado Lúcio Aurelius, um estoico filósofo de Alexandria, vivia em uma época em que o mundo lutava em uma teia de conflitos sem fim. Nações se enfrentavam, fronteiras eram transgredidas e o clamor dos oprimidos ecoava no vento. Era um tempo em que as táticas de guerra se aprimoravam, mas a diplomacia jazia abandonada. General e estrategistas celebravam as vitórias em campo, mas poucos ponderavam sobre as cicatrizes que a guerra deixava em almas e nações. Em meio a este turbilhão de conflitos, Lúcio se destacava não por sua posição, poder ou riqueza, mas por sua sabedoria. Ele não defendia uma retirada em face da tirania do mundo, mas sim a busca constante pela paz interior. Lúcio entendia que a paz, para ser duradoura, precisava brotar do indivíduo para florescer em sua comunidade e irradiar para o mundo. Em um fatídico dia, Lúcio, enquanto percorria as colunatas da lendária Biblioteca de Alexandria, ouviu um debate acalorado. Diferentes estudiosos, cada um defendendo uma tese, a guerra como meio de dominação, a diplomacia como ferramenta de sustentação do império. Os argumentos fervilhavam, mas a verdade transcendia as palavras. Lúcio sentiu-se chamado a intervir, a lançar pontes entre os opositores e a conduzi-los a um diálogo mais profundo. "Amigos", começou Lúcio, "vivemos em tempos sombrios, tempos em que as nações parecem preferir a agressão à diplomacia, a espada à palavra, mas que nos ensinam os grandes filósofos estoicos que a verdadeira força reside não na acumulação de poder, mas no domínio de si mesmo, que a paz interior é o primeiro passo para a construção da paz exterior. O mundo clama por paz, mas a paz começa em cada um de nós. Se queremos uma trégua duradoura, se almejamos um mundo livre de conflitos, a mudança deve partir de nós." Sua fala ecoou nos corredores da biblioteca, atravessando mentes céticas e corações endurecidos. Lúcio Aurelius não detinha um reino, não comandava exércitos e sua riqueza não transcendia as páginas dos livros. Sua principal ambição não era conquistar terras, senão almas. Suas ambições, tão modestas quanto profundas, o levaram a convocar os líderes da cidade para um encontro na praça central de Alexandria. No local, sob a sombra de um antigo carvalho, tomou a palavra e iniciou um debate franco e aberto. Abordou a urgência da mudança, o perigo de uma guerra sem fim e a necessidade da coexistência pacífica. Para a surpresa de muitos, Lúcio não partia para discursos grandiosos, mas para a realidade crua da vida em Alexandria.
discutindo as tensões, medos e anseios do povo, propunha um pacto, um compromisso de construir a paz, não a partir de tratados efêmeros, mas da transformação interior de cada cidadão. Após longas discussões, os líderes da cidade assinaram o Pacto de Alexandria, um documento histórico que comprometia cada um a buscar a paz interior, a cultivar a virtude e a buscar o autoconhecimento. O pacto não era um tratado de paz entre nações, mas um compromisso individual com a filosofia estoica. A partir deste momento, a vida de Lúcio mudou. Tornou-se um símbolo de união, um farol de sabedoria e um guia para aqueles que queriam trilhar o caminho da paz. Em sua modesta casa, agora frequentada por líderes e pensadores, Lúcio continuava sua rotina de estudos e meditações, sempre pronto para ajudar aquele que buscava orientação. Contudo, a jornada de Lúcio não era fácil. Ele enfrentava céticos, desdenhadores e opositores que viam na proposta de paz um atentado contra a ordem estabelecida. Mas Lúcio persistiu, pois acreditava que a mudança começaria com a mudança em si mesmo. Para lidar com os desafios, Lúcio recorria a seus pilares estoicos. A virtude, para ele, era o guia em meio à adversidade. A sabedoria, a bússola que o orientava em meio às tormentas. A coragem, o escudo que o protegia das críticas. E a temperança, a espada que o ajudava a controlar as paixões. Esses pilares, aprendidos com mestres como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, tornavam-se o alicerce da Revolução da Serenidade. Em meio a tantos conflitos, o exemplo de Lúcio se tornava uma luz em meio à escuridão. Os líderes, inspirados em seus ensinamentos, começaram a adotar medidas para promover a paz. As muralhas de ódio se desfaziam, dando lugar a pontes de diálogo. As espadas se quebravam para se transformarem em arados, preparando o terreno para a semeadura da paz. Dezenas, centenas, milhares de pessoas aderiam à Revolução da Serenidade, buscando a paz interior para contribuir com a paz exterior. Os resultados, embora lentos, eram duradouros. Conflitos se resolviam, fronteiras se tornavam superáveis e o clamor dos oprimidos era substituído pelo canto dos pássaros. A Revolução da Serenidade se tornava um hino à paz, à tolerância e à busca incessante pela felicidade individual e coletiva. A notícia da Revolução da Serenidade se espalhou por terras distantes, ultrapassando mares, montanhas e desertos. Reis, generais e filósofos se maravilhavam com a transformação de Alexandria. Incuriosos, ansiosos por compreender o fenômeno da paz, procuravam Lúcio Aurelius, buscando saber como um homem comum havia conseguido transformar a dinâmica das relações internacionais. Contudo, Lúcio sabia que a sabedoria não lhe pertencia. Era um canal, um recipiente que guardava os ensinamentos de seus mestres. Com humildade, conduzia os visitantes pelos corredores da biblioteca, mostrando os escritos de Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, obras que ecoavam a busca pela paz, a tolerância e a sabedoria. Ensinava que a felicidade real não era um estado passageiro, mas uma jornada constante de autoconhecimento e aprimoramento. Os discípulos de Lúcio se espalhavam por terras distantes, levando consigo a chama da Revolução da Serenidade. Em cada local, enfrentavam novos desafios, novos medos e novas dúvidas. Mas os estoicos recém-formados se lembravam das palavras de Lúcio e perseveravam. A Revolução da Serenidade se tornava um movimento, uma corrente que unia pessoas de diferentes culturas, crenças e costumes sob a bandeira da paz e da tolerância. As gerações seguintes continuaram a buscar a sabedoria de Lúcio Aurelius, cada vez mais fascinado com a Revolução da Serenidade. O jovem discípulo, inspirado, viajava para honrar seu mestre, revivendo os ideais que o haviam guiado.
Em seu mosteiro, rodeado de livros e pergaminhos, o jovem discípulo encontrou um manuscrito com as palavras de Lúcio, reavivando a chama da Revolução da Serenidade. A história de Lúcio Aurelius se torna um marco, um exemplo de como um único estoico, com coragem, sabedoria e persistência, pode transformar não apenas sua própria vida, mas o mundo inteiro. Sua revolução da serenidade transcende épocas, inspirando pessoas a buscarem a paz interior para construir uma paz duradoura para o mundo.